Oi pessoal, hoje nós vamos apresentar uma videoaula para vocês a respeito de um assunto da matemática conhecido como geometria analítica, especialmente hoje nós vamos falar de parábola. Para começar a falar de parábola, eu vou dar a definição do que é parábola, para que vocês possam entender ao longo da videoaula como se constrói a parábola e qual a função da parábola no nosso cotidiano. Primeiro, parábola é uma figura geométrica plana que é formada por um conjunto de pontos. Um dos pontos dessa parábola, que é o ponto que nós denominamos de ponto F, ele é obrigatório a ser equidistante de uma reta F. Esse ponto F que nós determinamos numa parábola, ele é conhecido como foco. E a reta R que nós conhecemos na parábola, que nós determinamos, é a diretriz da parábola. E por obrigação, para que se forme uma parábola, o foco e a diretriz, eles precisam ser equidistantes. Caso isso não aconteça, não vai formar uma parábola. Parábola também, ela é definida como a secção de um cone, que também é uma figura geométrica. Então, a partir do momento que você determina uma secção dentro de um cone, automaticamente você vai obter uma parábola. Outra coisa muito interessante que vale ressaltar a respeito da parábola é que as equações que nós trabalhamos nesse conteúdo estão totalmente ligadas à equação de uma função de segundo grau. Então, ao decorrer dessa videoaula, nós vamos estudar as nossas equações a respeito desse assunto e vamos perceber que eles estão ligados à equação de uma função de segundo grau. Bem, agora eu irei falar sobre os elementos de uma parábola. Temos o foco, representado pela letra F, a diretriz, representada pela letra D, o vértice pela letra V, temos o eixo de simetria, que é a reta VF, e o parâmetro. Bem, o foco. O que seria o foco? Bem, qualquer reta perpendicular à reta diretriz incidida em algum ponto da parábola dentro da parábola irá refletir em um ponto dentro da parábola. Esse ponto é chamado de foco, o foco da parábola. A diretriz, a reta diretriz, juntamente com o foco, define a parábola. Temos o vértice. O que seria o vértice? O vértice é a origem da parábola. O eixo de simetria. O eixo de simetria, como eu disse, é a reta VF, que é a reta que passa pelos pontos, pelo foco e pelo vértice. Nesse caso, está coincidindo com o eixo Y, mas podem ocorrer casos que isso não coincida. E temos o parâmetro, que é a distância do foco à reta diretriz. Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as equações das parábolas. Temos aqui um plano cartesiano ortogonal, ele tem a sua origem no vértice de uma parábola. O eixo das abscissas, ele passa justamente pelo foco. Pode-se perceber que as coordenadas do foco seriam P sobre 2 que a distância de x, e 0. Por que P sobre 2? Se P sobre 2 seria o parâmetro dividido por 2. A distância entre F e o eixo x é exatamente a mesma distância da diretriz e o eixo x. Isso porque a distância da diretriz e o foco é chamada de parâmetro. Essa distância dividida por 2 são as coordenadas de x para cá e menos P sobre 2 as coordenadas da diretriz. Então, a diretriz, a coordenada de diretriz no caso, ela vai estar a menos P sobre 2 em x. Podemos concluir agora que a gente pode chamar de equação reduzida da parábola uma equação que P ele define as coordenadas de x, y. No caso, esse ponto P aqui pode definir as coordenadas de x, y. A gente vai verificar isso. Nós podemos deduzir que P pertence à parábola. P é um ponto pertencente à parábola, que toca na parábola. E P
F é a mesma distância de P'. O mesmo comprimento do segmento PF é o mesmo segmento do P'. Então, a gente vai ter essa equação para fazer o cálculo. Isso envolve Pitágoras, que seria A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. C ao quadrado, no caso, seria a hipotenusa, que nesse caso vai ser PF. Então, temos x menos P sobre 2 elevado ao quadrado. No caso, o ponto x, 0. Menos P sobre 2, mais Y menos 0, porque Y está zerado aqui, está na origem do Y, é igual a x mais P2 mais Y menos Y, que no caso também vai ser 0. Quadrando então essa equação, a gente vai ter que x menos P ao quadrado, x menos P sobre 2 ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a x mais P sobre 2 ao quadrado. Então, a gente desenvolve essa equação, que temos o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, mais y ao quadrado. É igual a x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Simplificando, a gente tem x ao quadrado menos px mais p ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais px mais p ao quadrado sobre 4. Isso resolvendo os quadrados, desenvolvendo a equação. A gente pode cortar x, são dois iguais, e também pode cortar p ao quadrado sobre 4. Tendo então a equação reduzida de uma parábola. Substituindo os pontos de x, você poderá encontrar os pontos de y, tendo o parâmetro. Nesse caso, a parábola está voltada para cima, o que faz com que a equação se inverta. O x fica no lugar do y e o y fica no lugar do x. X menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado é igual a x menos x ao quadrado mais y mais p sobre 2 ao quadrado. A desenvoltura é a mesma da anterior e o x fica no lugar do y por conta da diretriz. Quando a diretriz está paralela ao eixo x, o x fica no primeiro membro. Quando a diretriz está paralela ao eixo y, como no outro caso, é o y que fica no primeiro membro. Para esboçar a parábola do plano cartesiano, é necessário observar certos pontos de sua equação, sendo eles o termo x ou y. Nesse caso, se o termo x estiver elevado ao quadrado, a diretriz ela será paralela ao eixo x. Sendo assim, a parábola pode ter a concavidade voltada para cima, como nos casos, ou voltada para baixo. Isso vai depender do valor de P que seria o parâmetro. Nesse caso da equação, a fórmula é feita por o dobro do parâmetro, que é 4P. Sendo se for negativo, o valor for negativo, a parábola será voltada para baixo. Já no caso, quando temos o termo y elevado ao quadrado, a parábola, a reta diretriz, ela será paralela ao eixo y. Sendo assim, a parábola ela pode ter sua concavidade voltada tanto para a direita como para a esquerda. Isso vai depender do seu valor de P. Como no caso vai depender da parábola do valor de P. Se o valor de P for negativo, a concavidade será voltada para a esquerda. Caso o valor for positivo, ela ficará dessa forma, que ela está sendo voltada para a direita. Olá galera, vou falar aqui agora sobre as aplicações práticas da parábola. Como vocês podem observar, a parábola é convexa e ela tem um eixo de simetria. Todos os raios que passam paralelos a os raios que passam paralelos a esse eixo de simetria, eles se refletem e passam pelo foco. Essa é uma das propriedades chamada propriedade reflectora ou propriedade focal.
Essa propriedade ela é aplicada também em satélites e em redes de comunicação, fazendo com que os sinais sejam captados pelas antenas e passados pelo seu ponto focal, que é onde passa o eixo de simetria. O mecanismo de funcionamento das antenas parabólicas, vulgarmente falando, baseia-se na propriedade focal das parábolas, fazendo com que os sinais vindo das redes de transmissão vêm e se encontram com a parte convexa da parábola, passando refletindo esse sinal e passando pelo foco. Como todas as antenas têm uma haste, essa haste ela vem até o meio, ou seja, como se fosse a parte focal da antena, e todo o sinal é passado diretamente nesse lugar. Esse lugar capta todos esses sinais e manda para a sua rede de transmissão central. Na astronomia, foram feitas descobertas nos anos 40 sobre radiotelescópios. Eles servem para captar ondas vindas de constelações, para que essas ondas sejam captadas pela convexidade dos seus radiotelescópios, fazendo com que essas ondas se reflitam e passem pelo seu ponto focal. Esse ponto focal faz a transmissão de todos esses dados para uma central. Essa também é uma aplicação da propriedade das parábolas, chamada a propriedade refletora. Outras aplicações também podemos observar como parábola, como por exemplo, o movimento em que um jogador lança a bola para o outro. Esse lançamento dessa bola forma uma função. Essa função, ela virando essa função, ela se torna também uma parábola. Ou seja, dentre outros vários movimentos, como também eu jogar uma bola no chão, você joga a bola no chão, essa bola vai quicar e vai cair em outro ponto. Quando ela quicar e cair em outro ponto, ela vai estar formando uma parábola também, que é uma convexidade do ponto que ela bateu até o ponto que ela vai cair. Dentre vários outros movimentos também formados por parábola e várias outras aplicações, como no basquete, que a pessoa joga a bola até a cesta, fazendo uma parábola até a cesta, e também em jogos de tabuleiro, onde você pega a bola, bate no tabuleiro, essa bola vai para um ponto que vai bater e outro ponto onde ela vai cair. De onde ela bate até onde ela vai formar